Olá, sejam bem-vindos para mais uma sessão de estudos do livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Hoje é dia 3 de maio, a sessão que nós vamos estar estudando é de número 7 do nosso controle, né, do ano de 2023. Então, não é que são só 7 sessões ao todo, mas somente no ano de 2023. Desde que começamos esse ano, é a nossa 7ª sessão de estudos. Hoje nós seguimos com o capítulo 25, que trata das evocações, e nós devemos terminar hoje as considerações gerais. No capítulo anterior, né, no estudo anterior, quer dizer, nós informamos que íamos quebrar em 2, porque o assunto é bastante palpitante e pode gerar comentários, dúvidas, enfim, exigir um pouquinho mais de tempo. Então, seguindo o item número 271. Muitas vezes, a gente se surpreende com a presteza com que um espírito evocado se apresenta, mesmo da primeira vez. Bom, nós percebemos que a evocação é um tipo de convocação. Nós convidamos alguém para vir até nós. Então, a evocação, ela está associada, né, de acordo com o dicionário, a eventos espirituais. Então, a espíritos, a santos, enfim, do ponto de vista religioso também. Então, tem hora que a gente fala, caramba, acabei de fazer o convite para o espírito, ele já está aqui. Né? Então, ele explica que realmente é o que acontece quando a gente se preocupa de antemão com a sua evocação. Bom, parece até que ele estava sendo prevenido, né? Poxa, então ele já sabia disso? Na verdade, é exatamente isso que Kardec fala. É o que acontece, é o que realmente acontece quando a gente se preocupa já antecipadamente com a evocação. Ou seja, os nossos pensamentos, o pensamento de quem evoca para quem recebe essa evocação, esse convite, já se estabelece. Então, essa união de pensamentos acaba já acontecendo. Por isso que é de imediato. Mas como é que pode? Onde será que ele estava? Né? E veio tão rápido. Será que estava aqui do lado? Né? Esse se preocupar, essa maneira de agir, de pensar, é uma espécie de evocação antecipada. E como temos sempre os espíritos familiares que se identificam com o nosso pensamento, eles preparam a vinda de tal maneira que, se não houver obstáculos, o espírito já está presente ao ser convocado. Então, sempre tem alguém que nos ajuda, sempre tem espíritos familiares que estão identificados, que se conectam com o nosso pensamento. Então, se não houver obstáculos, se não tiver nada que impeça, ele vai estar presente ali. Né? Ele vai estar disposto já a se comunicar com a gente. Caso contrário, né, se não houver essa comunicação de pensamentos, é o espírito familiar do médium ou do interrogante ou um dos frequentadores habituais que o vai buscar, e para isso não precisa de muito tempo. A velocidade com que um espírito se desloca de um ponto a outro é a velocidade do pensamento. Isso, naturalmente, se ele estiver preparado para se deslocar dessa maneira, né? Então, esse tipo de deslocamento é chamado de volitação. A volitação, ela assim, é um transporte do espírito, né, de si próprio, e ele vai com a velocidade do pensamento. Então, ele pensa, ele já está lá em tal lugar. Poxa, mas é possível isso? Sim, é possível. Inclusive, ele pode levar com ele algum espírito ou algum encarnado que esteja, assim, emancipado, né? O espírito esteja emancipado do corpo. Então, é muito comum, quando a gente lê livros por exemplo, de Ivone Pereira, Ivone do Amaral Pereira, ela dormia, então, quando ela estava já começando a dormir, já estava entrando no sono,
Bezerra de Menezes, ou outro espírito conhecido, Charles, por exemplo, já estava ali do lado, aguardando ela. Ela dormia, se separava do corpo, o espírito se separava, mas assim, não um rompimento, porque o espírito e o corpo estão sempre ligados. Existe, inclusive, uma ligação que é chamada de fio de prata, né? Alguns chamam de fio de prata, mas está sempre ligado. Então, se esse fio se rompe, aí tem um desencarne. Então, é outra coisa. Mas o espírito, então, ele se separa do corpo, né? Se emancipa do corpo, imediatamente o espírito de Bezerra de Menezes, ou Charles, né? Como era comum com ela, né? Com a Ivone Pereira, já pega pelo braço e já leva com a velocidade com que o espírito está pensando. Então, é muito rápido, vai para determinados lugares. Então, então, um espírito pode ir até um lugar e retornar com esse espírito que estaria sendo evocado, né? Se o espírito evocado não pode vir imediatamente, o mensageiro, então ele cita Mercúrio. Mercúrio é, na mitologia grega, aquela entidade, né, que levava as mensagens e mesmo mercadorias, tanto que ele é o deus do comércio, né? Muito, muito usado isso. O Mercúrio, a gente se lembra dele pelo capacete com duas asinhas, né? Sandália, uma mochilinha lá. Então, ele leva e traz. Então, ele está só dando um exemplo. Ó. Seria o Mercúrio, porque o Mercúrio era tido na mitologia como muito veloz, né? Muito rápido. Né? Então, o mensageiro marca um prazo, às vezes de 5 minutos, um quarto de hora, 1 hora e mesmo de muitos dias. E quando ele chega, diz, está aqui. Então, esse mensageiro traz um espírito e fala, ele está aqui para se comunicar. Não, então, se pode começar a fazer as perguntas que se deseja. Então, Kardec aqui, nesse momento do livro dos médiuns, ele está ensinando, ele está citando como é que numa reunião se evoca um espírito. Mas a gente percebe, ele já começa dizendo, olha, alguém vai buscar, ou a gente se une pelo pensamento, ou ainda, isso é muito importante, ele vem, mas se não houver obstáculos, se não tiver dificuldades. Que obstáculos são esses? Pode ser muitos. Alguns deles o espírito não está em condição de comparecer. Ele está em tratamento, ele está perdido ainda, ele está passando por aquela atrapalhação mental, né? E então ele não pode estar naquele momento, ou ele está fazendo um trabalho que é muito importante e não pode deixar esse trabalho vir. Então, ou está num estado de alienação total, enfim, qualquer que seja o obstáculo, não vai permitir que ele venha. Então, nós estamos falando de espíritos comuns. Né? A gente não vai numa reunião mediúnica e começa. Agora eu gostaria que Francisco de Assis se comunicasse com a gente. Francisco de Assis pode mandar um representante, mas ele está muito mais ocupado, né, do que vir aqui para falar com a gente. Não que não tenhamos a importância. Se a reunião é séria, tudo tem sua importância. Pode ter um representante dele, mas ele não vai poder estar vindo, a menos que seja realmente imprescindível, seja algo muito importante, enfim. Mas não sendo nada disso, pode ser um obstáculo, né, para ele se apresentar. O mensageiro nem sempre é um intermediário necessário. Então, nem sempre precisa desse mensageiro, precisa de utilizar dele. Porque o apelo do evocador pode ser ouvido diretamente pelo espírito, como está explicado no item de número 282, pergunta 5, sobre o modo de transmissão do pensamento. Nós já, inclusive, nós já vimos no nosso estudo passado, né, no último estudo, exatamente isso. Por isso que foi colocado, ver a número, aqui no pé, né, do slide,
ver no número 282 a seguir novamente. Então, vamos daqui a pouco ver isso aí, mas vamos terminar esse slide, né? Quando dizemos que se faça evocação em nome de Deus, entendemos que essa recomendação deve ser tomada a sério e não levianamente. Então, quando se reúne em nome de Deus, com propósito útil, caritativo, então, essa evocação deve ser tomada a sério, e não de forma leviana. Os que pensarem que se trata de uma fórmula sem consequência, farão melhor se desistirem de evocar. Então, aqueles que acham que pode ser uma brincadeirinha de nada, a brincadeira do copo, é como se fosse a brincadeira do copo. Então, é melhor a gente nem se preocupar aí com evocar. Então, vamos ver o item número 282, né? E é o de número 5, né? A pergunta de número 5. Como os espíritos dispersos no espaço ou em diversos mundos podem ouvir as nossas evocações se lhes são dirigidas de todos os pontos do universo? Então, está lá o espírito em algum ponto do universo, já que tem diversos mundos, né? Ele está lá. Né? Como é que ele escuta? Como é que ele sente essa evocação? Né? Se vem de qualquer outro ponto do universo, até de mais de um. Os espíritos respondem: frequentemente são prevenidos pelos espíritos familiares que os cercam e que vão procurá-los. Então, é o que de mais comum acontece, segundo os espíritos. Tem um espírito familiar que está sempre com a gente. Pode ser o nosso protetor espiritual, né? Pode ser realmente alguém da família, pode ser alguém que está preocupado com a gente, que nos auxilia nessa nossa jornada de encarnação, essa nossa experiência reencarnatória. Então, eles é que vão procurá-los. Mas ocorre, nesse caso, um fenômeno que é difícil de vos explicar, porque ainda não podeis compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. Então, eles falam, olha, não vamos tentar explicar, porque vai ficar difícil, mas existe uma transmissão de pensamento entre os espíritos. Existe uma conversa. E, olha, não é difícil de entender que existem recursos que a gente ainda não consegue entender a explicação. Hoje, a gente se comunica com gente do outro lado do mundo instantaneamente. Como a gente fala, a gente conversa, a gente vê, a gente assiste online, né? Então, se nós temos esse recurso hoje, só que esse recurso necessita de um intermediário. Esse intermediário é a internet, né? Com todo o hardware e também todos os aparatos, né? Que seriam o software, que permite que a gente vá, sejam os aplicativos, o que seja aí, para que possa ser possível. Há 50 anos não tinha nada disso, até menos tempo, né? Mas, digamos, 50 anos não tinha nada disso, né? Então, hoje tem. Mas no mundo espiritual, essa transmissão de pensamento já está mais adiantada e ocorre sempre de espíritos que têm essa capacidade, né? Entre os espíritos que têm essa capacidade de transmitir o pensamento. Então, nós precisamos de aparelhos ainda. Eles não precisam. Nós precisamos de telefone ainda para falar com alguém. No futuro, quando a gente tiver mais evoluído, nós vamos poder transmitir o nosso pensamento aqui mesmo entre encarnados. Mas hoje não. Hoje nós precisamos do aparelho. Então, vamos ficar com o aparelho. E como é que funciona, então, entre um espírito e outro? Calma. É difícil explicar para vocês. É isso que os espíritos estão falando. O que posso dizer é que o espírito evocado, aquele que está lá longe, em algum lugar no espaço, aí no universo, né? Por mais distante que esteja, recebe, por assim dizer, o impulso do pensamento como uma espécie de choque elétrico que chama a sua atenção para o lado de onde vem o pensamento a ele endereçado. Podemos dizer que ele entende o pensamento como na terra entendeis a vós.
Então, é mais ou menos assim. Tem uma pessoa que está um pouco mais adiante da gente, longe, mas suficiente para ouvir nossa voz, a gente chama ele pelo nome. E a pessoa se vira. Então, é mais ou menos isso. O pensamento vai até ele, né? E de alguma maneira toca ele, e ele estabelece a comunicação com a gente, essa comunicação mental. Kardec pergunta, ele não está satisfeito ainda com isso, mas ele já tem conhecimento do fluido universal, fluido cósmico universal. Então ele pergunta, o fluido universal é o veículo do pensamento, assim como o ar é veículo do som? Se tem ar, tem som, né? Assim, transmitindo. Se não tem, o som ele propaga através do ar. Se não tem ar, não adianta. A gente fala e não passa da nossa voz aqui, assim, para a gente, né? Aí os espíritos dizem, sim, ele é o veículo do pensamento, o fluido cósmico universal. Mas com a diferença de que o som só pode ser ouvido num raio muito limitado, enquanto o pensamento atinge o infinito. Então, se tem uma pessoa a certos metros, né, a determinados metros de distância, a gente grita, ele escuta. Se ele caminha um pouco mais para frente, a gente grita, ele escuta. A gente fala, né, a gente grita, tem que estar mais alto, porque está mais longe, e aí ele ainda escuta com alguma dificuldade. Se ele está muito mais distante de nós e a gente grita, ele não escuta. Então, quando se fala, quando se transmite o som, ele tem raio limitado, ele tem uma distância limitada. Já o pensamento atinge o infinito. Caramba, o infinito, sim, pode estar numa outra galáxia. E o pensamento chega até aquela pessoa. Imagine só, Jesus não está do nosso lado. Ele está em algum lugar nesse nosso universo aqui, tomando conta desse, que é o planeta Terra, em algum lugar, e a gente faz um pedido, um sentimento. Então, endereça um pensamento para ele, né? Um pedido de ajuda, de bênçãos, o que for. E ele nos ouve. E o que ele faz? Ele envia os mensageiros, os representantes dele, para nos ajudar. Então, é assim que funciona. Não precisamos nem saber onde a pessoa está. Pode estar do lado, como pode estar muito longe mesmo. Que é mais ou menos isso. Eu estou me comunicando com alguém que está aqui no quarto ao lado. Hoje é possível, por internet, a gente fala, né, de viva voz com alguém que está do quarto ao lado. Mas também a gente faz a mesma coisa se essa pessoa estiver no Japão, do outro lado do mundo. Então, tem essa comunicação. O pensamento, mesma coisa. Não importa onde a pessoa esteja, que o outro vai fazer vai emitir seu pensamento e vai ser ouvido, né? O espírito no espaço é como o viajante que, no meio de vasta planície, ouvindo subitamente o seu nome, se dirige para o lado de onde o chamam. Então, é um exemplo que ele está dando, que é aquele que a gente falou. A pessoa está caminhando e a gente chama. Então, tem uma planície enorme, não tem nada, não tem prédios, não tem nada. Tem uma pessoa aqui e outra lá longe. Não tem nada que venha a barrar o som da voz. A pessoa que chama, o outro olha, procura ver de onde está vindo aquele som, né? Então, esse as perguntas, né, sobre as evocações, que é de número 282, seja lá na frente, nós estamos na 270 e alguma coisa, mas já antecipamos. Kardec nos orientou e a gente antecipou, tanto no estudo passado como no de agora, no de hoje. 272. As evocações oferecem frequentemente mais dificuldades aos médiuns que os ditados espontâneos, sobretudo quando se trata de obter respostas precisas e perguntas circunstanciadas. Então, as dificuldades estão para os médiuns, né? Quando são muito específicas.
né? Quando o ditado é espontâneo, quando o espírito vem, ele vem, né? A pessoa entra em transe mediúnico e já acontece, né? Já as evocações têm um pouco mais de dificuldade, principalmente porque as respostas que ele busca, aquele que está evocando, ela é mais precisa e circunstanciada, ou seja, em alguma circunstância, em determinadas circunstâncias, relacionado com alguma coisa específica. Então, é mais difícil. Para tanto, são necessários médiuns especiais, ao mesmo tempo flexíveis e positivos. E já vimos no número 192, vamos ver qual que é 192. Está em azul, sempre lembrando que a gente já viu essa aí, né? Então, parte da resposta, parte do item 192, que trata do quadro sinótico das diferentes variedades dos médiuns, né? Os médiuns flexíveis e sensitivos. O que são os médiuns flexíveis? Os que têm faculdade que se prestam mais facilmente aos diversos gêneros e comunicações, e pelos quais todos, ou quase todos os espíritos, podem manifestar-se espontaneamente ou por evocação. São aqueles médiuns que já são tarimbados, que já têm experiência, e que vêm vários tipos de espíritos que podem se comunicar por eles. Eu vou falar um exemplo, que é um exemplo de ponta, mas tem muitos, não é tão incomum assim. Chico Xavier, ele dava comunicação de espíritos elevadíssimos, mas também ele trabalhava em trabalhos de desobsessão e através da mediunidade dele, ele transmitia mensagens de espíritos muito, muito atrasados do ponto de vista moral. Então, desde lá de baixo até em cima, em termos assim, de diferença moral, né, Chico Xavier tinha essa capacidade. Já no nosso dia a dia, a gente conhece vários médiuns que dão comunicações, tanto de espíritos bastante atrasados moralmente, quanto relativamente adiantados. Agora, aqueles superiores, aí nem tanto, mas espíritos mais evoluídos que a gente, por exemplo, então, esses médiuns têm essa capacidade. Então, é o que Kardec classificou dentro do quadro sinótico, né, dos médiuns, da variedade de médiuns, os médiuns flexíveis, que podem dar comunicação de vários tipos de espíritos, da escala espírita, vários níveis, né? Essa variedade de médiuns se aproxima bastante dos médiuns sensitivos. Que são os médiuns sensitivos? Aqueles que sentem a presença dos espíritos. Então, do item 192, a gente tirou só esse ponto que interessa para a gente ali, que ele fala, né? Para tanto, são necessários médiuns especiais, ao mesmo tempo flexíveis e positivos. E já vimos, né, acabamos de ver, relembrar, que eles são muito raros. Então, naquele momento, Kardec tinha contato com espírito, com médiuns que tinham uma certa limitação. Então, hoje, como tudo na vida, como tudo no mundo evolui, hoje é mais comum. Tem alguma coisa que deixou de acontecer porque já não havia tanta importância. Então, foi meio que abandonado. Que nem o aparelho antigo. Ah, não funciona bem? Né, tem outro que veio mais adiantado, uma nova geração, então encosta aquele. Né? Assim é com o carro, assim é com micro-ondas, assim é com o que quer que seja, né? Televisão, né? Enfim. Então, a mesma coisa com a mediunidade. Naquele momento de Kardec, inclusive para chamar a atenção dele, tinha muitos médiuns de efeitos físicos. Né? Hoje, não tem tantos. Tem doadores de ectoplasma, muito mais do que já teve antes, mas com menos volume, né? Com menos capacidade. Já naquela época, para fazer mesa, se mexer e tudo, né? Para chamar atenção, havia médiuns que encarnaram naquele momento, que eram doadores de ectoplasma suficiente em quantidades e qualidade, que faziam mexer casa
tremer casa, como é o caso das irmãs Fox, ou levantar mesas pesadíssimas, como era o caso das mesas girantes. Então, mas os médios dessa comunicação, a psicofonia, né, já ainda estava começando. Então, era um começo, era iniciante o número de médios. Por isso que ele fala, então, esses flexíveis e positivos são mais raros. Porque, como já dissemos, as relações fluídicas nem sempre se estabelecem instantaneamente com o primeiro espírito que se apresenta. Então, o médium não tinha essa afinidade fluídica. Porque, para um médium da comunicação, ele precisa de algumas condições. Uma delas é ter essa afinidade, essa capacidade para determinado médium, ou para determinado espírito. Né? E tem espíritos que não conseguem dizer tudo, por exemplo, que gostariam de dizer, se o nível dele é muito mais elevado que a capacidade do médium. Não somente a capacidade mediúnica, mas a capacidade intelectual. Ele não encontra meios para falar através do médium. Então, o conhecimento do médium, o nível intelectual dele é importante, assim como o conhecimento sobre o mecanismo da mediunidade. Então, se não tem afinidade, isso que ele chamou aqui, né, de relações fluídicas, essa afinidade fluídica, né? Então não acontece, né, com determinados espíritos. Convém, por isso, que os médiuns não se entreguem a evocações para perguntas detalhadas, sem estarem seguros do desenvolvimento de suas faculdades e da natureza dos espíritos que os assistem, pois, com os que são mal assistidos, as evocações não podem ter nenhum caráter de autenticidade. Então, vai ter essa dificuldade. Se não tem um grupo mediúnico, sabe, assim, equipado para isso, preparado para isso, deixa para lá. Né? E a gente vai percebendo também, agora, principalmente depois, muito depois, que as evocações, elas são importantes quando em determinadas condições, em determinadas situações, né, com grupos sérios e com propósitos sérios. E isso a gente vai vendo ao longo desse estudo de hoje. Então, a nota do tradutor, né, depois desses parágrafos, este é um dos problemas que os adversários do Espiritismo... deixa eu ver onde está aqui, desculpa, é que eu olhei de lado aí. Este é um dos problemas que os adversários do Espiritismo fazem por ignorar e que os cientistas, em geral, subestimam. Os chamados fracassos de médiuns em investigações científicas são antes fracassos dos investigadores que não consideram as exigências naturais do processo mediúnico, o que vale dizer que agem de maneira anticientífica, tentando submeter as leis naturais às suas exigências descabidas. Então, o que ele quer dizer com isso aí? Que não é que deu errado, é que as pessoas querem que seja daquela maneira, da maneira deles. Mas existem exigências para isso. Há que se respeitar esse processo mediúnico. Né? Porque nós não podemos entrar de cabeça e fazer exatamente o que dá na telha. Né? Nossa, nós temos que ter um propósito, nós temos que ter o preparo, tudo isso é importante. Olha essa frase como é importante. Os espíritos, como Kardec afirmou, são uma das forças da natureza. Lembra? São 3 forças da natureza. Né? O espírito, a matéria e Deus, acima de tudo. Então, espíritos são uma força da natureza, mas uma força dotada de inteligência e livre-arbítrio, como o próprio homem.
que é um espírito encarnado agindo na natureza visível. Então, do mesmo jeito que nós tomamos decisões, nós aceitamos as coisas, ou recusamos as coisas, ou não aceitamos algumas coisas, tudo isso é liberdade de escolha nossa. Com os espíritos, que não deixa de ser nós mesmos, só que desencarnados, que não é nenhuma aberração da natureza, uma criação à parte. Não, são homens, mulheres como nós. Exatamente como nós, com tudo aquilo que nós temos como qualidades, como defeitos, conhecimento, desconhecimento, tudo, exatamente igual, né? Então, tem também a liberdade de se apresentar ou não, de aceitar ou não, ou de vir em lugar de outros e fazer uma representação aí descabida, né? Aproveitando a palavra do tradutor, né, de Herculano Pires. Então, é muito importante isso, para que funcione essa comunicação, né, para que a evocação aconteça. Bom, vamos lembrar que nós estamos nas considerações gerais, depois nós vamos explorar um pouquinho mais, ou Kardec explora um pouquinho mais. O item 273. Os médiuns são geralmente muito mais procurados para as evocações de interesse privado do que para as evocações de interesse geral. Os espíritos mais elevados, eles vêm dar uma comunicação de interesse geral, seja para o grupo mediúnico, o passe disso e vir uma mensagem para uma população, né? Para a humanidade. Então, esse é o interesse geral. E nós estamos muito mais preocupados com interesse privado. Vai chover amanhã, vai chover quando eu tirar férias, ou o que eu posso fazer em termos de negócio? Vai ser bom eu fazer esse negócio ou não? Poxa, eu queria notícias de meu parente, né? Então, tem um monte de coisa que assim, é preocupação nossa imediata. Então, as evocações estão muito mais para esse lado particular, né, privado, do que mais abrangente. Isso se explica pelo desejo muito natural de se conversar com os entes queridos. Normal. A gente quer ter notícias, por exemplo, dos entes queridos que desencarnaram. Puxa, será que minha mãe está bem? Meu pai está bem? Né? Eu estou falando do meu caso, né, que já tenho os pais desencarnados. Né? Ou um tio, ou um amigo muito querido, né? Então, gente do meu círculo de relacionamento. Então, é muito natural querer saber notícias. Cremos dever fazer sobre esse assunto diversas recomendações importantes aos médiuns. Não tem problema se quer conversar com os entes queridos, quer saber dos entes queridos, mas veja lá, nós vamos dar algumas recomendações para os médiuns. Primeiro, o de não acederem a esse desejo, senão com reserva. Vamos fazer todo dia isso aí, toda hora, vamos tornar disso uma rotina? Então, fazer com reserva, no tocante a pessoas cuja sinceridade não estejam suficientemente seguros e de se manterem vigilantes contra as armadilhas das pessoas malfazejas, que essas pessoas podem preparar, né, essas armadilhas. Então, vamos com reserva para isso. Cuidado com quem você está se propondo a fazer isso. É conhecido, não é? É bem intencionado, não é? Então, mantenha-se vigilante, porque pode ter gente que está querendo preparar alguma armadilha. Então, isso é Kardec lá, há 160 anos atrás, recebendo pessoas para o grupo mediúnico, né? Para que os médiuns deem, né, assim, possam receber espíritos evocados, né, familiares a algumas pessoas. Segundo, né, a segunda recomendação é de não se prestarem sob nenhum pretexto a essas evocações se perceberem de curiosidade e de interesse, e não uma intenção séria da parte do evocador.
de se recusarem a servir para qualquer questão ociosa ou que não esteja no âmbito das que racionalmente se podem propor aos espíritos. Tudo isso sublinhado, nós que sublinhamos, para que a gente possa evidenciar. Então, que isso não seja um motivo de brincadeira, de matar o tempo, né, de diversão. Então, que seja algo realmente racional, para propor aos espíritos, porque eles não estão aí para brincadeira. Espírito sério não está para brincadeira. Eles têm tempo, aqui, assim, o tempo deles é reservado para coisas positivas, coisas úteis, que venham a fazer o bem de alguma maneira. E não vão largar o que estão fazendo para ficar aí escutando bobagem, né? Ou sendo perguntados bobagens. As perguntas devem ser feitas com clareza, nitidez e sem segundas intenções. Perguntas sérias, para se obterem respostas positivas, respostas sérias. Então, é muito importante esse esclarecimento que Kardec faz para a gente, para não ficar brincando. Quando criança, muitos de nós já brincaram, fizeram a brincadeira do copo. Colocava água, punha ou parafina derretida, ou punha letras. Aí as crianças punham o dedo na borda do copo e alguém fazia a pergunta. Qual o nome da pessoa com quem eu vou casar? Isso é pergunta séria? São crianças que têm toda a vida pela frente e muita coisa muda, né? E nem não existe ninguém sério que vai falar, olha, você vai casar com fulano de tal. Um espírito sério não falaria isso. Ali nessa brincadeira podem sim arrumar obsessores para a vida toda nessas brincadeiras. Por isso, se tem alguém de conhecimento de vocês que brincam disso, orienta, sugere, recomenda, para que não brinquem com isso. Porque está cheio de espírito por aí que não tem o que fazer. E está buscando como matar o tempo. Assim como nós não devemos matar o tempo com essas coisas sérias, né, utilizando a mediunidade, né, também não devemos dar margem para que outros espíritos matem o tempo através de nós, né, através da nossa mediunidade. É necessário repelir todas as que tiverem caráter insidioso, que é um caráter traiçoeiro, que arma ciladas, né? Pois os espíritos não gostam das que têm por fim submetê-los à prova. Então, o espírito sério não quer saber dessas artimanhas, né? Insistir em perguntas dessa natureza é o mesmo que querer ser enganado. Então, está cheio de espírito que engana mesmo, né? Que não vê problema nenhum em enganar, não tem compromisso nenhum com responsabilidade e vai falando o que quer, como quer, se fazendo passar com quem quer que seja. O evocador deve dirigir-se franca e abertamente ao alvo, sem subterfúgios e rodeios inúteis. Se ele teme explicar-se, é melhor que se abstenha. Então, se não for sério o que ele está querendo dizer, ele tem que dar explicações e tudo, né? Então, é melhor que não evoque espíritos, né? E, finalmente, para a gente concluir as considerações gerais, é também bastante importante esse parágrafo. É também conveniente, só com muita prudência, fazer evocações na ausência das pessoas que as pedem. Então, não precisa a pessoa estar presente, né? E, no mais das vezes, é mesmo preferível não fazê-las, porque somente essas pessoas estão aptas a controlar as respostas, a julgar a identidade do espírito, a provocar os esclarecimentos que as respostas suscitarem. Desculpa, eu vou começar do começo agora, né? É também conveniente, só com muita prudência, fazer evocações na ausência das pessoas que as pedem. Então, evitar que as pessoas ausentes estejam
que sejam os evocadores, que sejam aqueles que estão pedindo, né? Porque é importante que eles estejam juntas, que estejam ali, porque somente essas pessoas estão aptas a controlar as respostas, saber do que se trata, a julgar a identidade do espírito. Poxa, é a pessoa ou não é? A provocar os esclarecimentos que as respostas suscitarem. Então, tem uma resposta, tá, mas me esclareça, por que isso? Porque tem que ter a lógica das coisas, né? E a fazer as perguntas ocasionais a que as circunstâncias podem levar. Além disso, sua presença é um motivo de atração para o espírito, geralmente pouco disposto a se comunicar com estranhos pelos quais não tem nenhuma simpatia. Então, não é que é antipático, é porque não existe uma simpatia entre o evocador e o espírito. Então, ele não tem essa disposição de se comunicar com ele, porque ele é estranho. Já tendo a pessoa que é quem movimentou tudo aquilo, quem gostaria de ter a comunicação, que é familiar ao espírito, então essa sim deveria estar ali. Essa frase fecha com chave de ouro, né? Em suma, o médium deve evitar tudo o que possa transformá-lo em instrumento de consultas. Essas consultas que a gente vê por aí, que tem até em outdoor, principalmente aqui nos Estados Unidos que a gente vê, né? O que para muita gente equivale a ledor de sorte. As pessoas que leem a sorte. Então, a mediunidade não é um negócio. Kardec sempre coloca isso. Ela não deve ser paga. Tem um momento, na Revista Espírita, isso eu não saberia dizer o ano, não saberia dizer o mês, mas na Revista Espírita está lá, que uma médium ela estava passando por dificuldades financeiras e pergunta para Kardec: posso usar minha mediunidade por um tempo, até por minhas dívidas em dia? Aí Kardec fala: é melhor que pare de trabalhar mediunicamente, vá trabalhar para obter a remuneração, se dedique a isso por um tempo, o tempo que for necessário, saldando as dívidas, volta de novo para o trabalho mediúnico de forma sem cobrança. Então, isso é um exemplo de que Kardec nunca apoiou, porque Jesus já dizia: dai de graça o que de graça recebeste. A mediunidade, ela vem com a gente como uma maneira para a gente, assim, pegar um atalho na nossa evolução, para a nossa melhoria. É um instrumento de melhoria nossa, a serviço do bem. Então, a mediunidade, ela é útil para fazer o bem e não para recurso de angariar fundos e vencimentos e fazer disso uma atividade profissional. Então, o Espiritismo ele não incentiva a cobrança pela mediunidade. Então, aqui, ele finaliza exatamente assim: o médium deve evitar tudo o que possa transformá-lo em instrumento de consultas, o que para muita gente equivale a ler a sorte. E esse era o nosso tema de hoje, no dia 10 de maio, que é a próxima semana, próxima sessão de estudos, a gente vai estar falando sobre espíritos que se podem evocar. Tá bom? Muito bem. Agora a gente já sabe que não deve evocar todos os espíritos, não deve, ou pelo menos assim, não deve evocar com segundas intenções, né, os espíritos. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade. Alguém que está ao vivo e a cores. Na gravação não vai ter jeito, né?
Muito bem, essas considerações são as considerações gerais que a gente, esse capítulo, né, ou pelo menos esse item desse capítulo, ele nos traz. A gente vai estar falando de, né, bastante assim, detalhadamente, né, Kardec detalha mais, para que a gente tenha a verdadeira compreensão do que é a evocação em si. Né? Por que a gente, quando e por que a gente pode evocar espíritos? Quando e por que a gente não deve evocar espíritos? Existem trabalhos, sejam de psicografia, sejam de psicofonia, trabalhos específicos para comunicação com entes queridos. Então, isso é uma evocação. Então, são trabalhos normais, mediúnicos, onde um determinado dia no mês, alguns médiuns se reúnem, né? E naquele dia é um trabalho público, né? As pessoas vêm, recebem. Primeiro tem uma palestra, né? E um esclarecimento, uma palestra evangélica, um esclarecimento sobre o que vai ocorrer ali, né? E normalmente esse esclarecimento, pelo menos os trabalhos que eu conheci, né? Sérios, eles falam, olha, que nem todo mundo esteja assim, que vocês não estejam achando que é uma obrigação do espírito se comunicar, um espírito de alguém querido, um ente querido de vocês. Porque ele, muitas vezes, ele não pode, ele tem algumas dificuldades, que são justamente os obstáculos que a gente acabou de falar. Né? Então, ele não pode, tem alguma razão, ele não pode vir para cá. Né? Mas ele pode mandar recado, se ele estiver em condições. Né? Caso contrário, ele não aparece. Né? E esse recado pode ser por psicografia, como também, então tem a psicografia e psicofonia. A psicografia é escrita, a mensagem escrita. A psicofonia é a mensagem falada. E no meio disso, então, as pessoas que falam, aquilo falam, olha, tem que ter um momento, tem que passar um tempo para que o espírito já esteja equilibrado, até emocionalmente. Porque quando a gente revê, quando o espírito revê, né, entra em contato com o encarnado, ele ama também, ele tem saudade, tem sentimentos. E muitas vezes não tem o equilíbrio emocional para que possa haver essa interação, essa comunicação, essa conversa. Então, é muito importante saber disso. E outra, se requer um determinado tempo, não tem um tempo específico, a partir de tanto tempo o espírito já está apto a se comunicar. Mas não. Para alguns espíritos, ele se comunica imediatamente após o desencarne, quando há possibilidade. Ou então alguns levam anos até. Então, as pessoas, elas, lá quem vai estar explicando, né, para o público, fala, olha, pode ser que não tenha tempo suficiente para ele sair do estado de perturbação, que ele já esteja equilibrado para poder se comunicar. Isso pode levar pode levar 2 anos. Então, a gente recomenda que não se exija que seja de imediato, né? Mas a tentativa pode ser feita. Então, depois dessa preleção, depois de tudo, aí, no silêncio, música, ambiente, começam a chegar as comunicações. Então, vem lá. E essas comunicações daqueles que estão lá buscando, eles pedem no centro, né? Ou pode entrar por internet, ou pode ir pessoalmente, depende, cada centro trabalha de uma maneira, né? Ou até é mista, e isso vai para um caderno, ou para umas folhas, né? Onde vai estar o nome da pessoa que está solicitando, né? E também o nome do espírito, quando que desencarnou, o nome completo dele, tal. E aí, o médium, então tem vários médiums com várias folhas onde estão aquelas informações que foi solicitada. E aí começa a comunicação. E esses médiums são flexíveis, lembra que a gente estudou aí agora,
flexíveis o suficiente para que o espírito se aproxime e se comunique. Por quê? Porque as folhas que estão ali com os nomes são variadas, em média, está distribuída entre vários médiuns. Então, para aquele médium que detém aquela folha, ele tem a capacidade de receber a comunicação. E aí recebe a comunicação por escrito. E os outros médiuns que estão ali aguardando uma comunicação, então vem o médium fala para o que está organizando, para o evocador ali. Fala, olha, deve ter alguém aí com nome tal. O espírito está falando o nome tal, o nome da pessoa. Então, aí fala, olha, tem alguém chamado tal? Né? Às vezes o espírito fala, alguém aí está procurando mensagem de alguém chamado fulano de tal? E aí se levanta alguém e aí conversa com o espírito. E é pura emoção, que realmente é uma é a prova da existência da vida após a morte, da continuidade da vida. É a prova de que o amor ele persevera, ele persiste, ele continua mesmo após a morte. Os laços. Então, as evocações nesse sentido não tem problema nenhum, que é o que Kardec falou. É muito natural que queiramos saber notícias de entes queridos. Então, eu sempre penso, tem muitos tipos de trabalhos que, se pudesse, tivesse médium suficiente, a gente faria todos eles, todos os trabalhos. O problema é que temos a limitação de médiums, né? Mas não é nada impossível, desde que tenha os recursos para fazer um trabalho dessa maneira. Alguém que está, um centro que deseje, pode fazer esse tipo de coisa, mas sempre respeitando essas exigências, como Herculano Pires falou, como Kardec orienta. Então, uma vez que a gente faça com todos esses cuidados e alguma coisa realmente útil para servir, ela é possível. Chico Xavier escrevia as cartas dos espíritos para as mães que vinham assim de a rodo no dia do trabalho lá, que pegavam as fichas, os números, ele atendia aquele número, fechava ali a casa, e, né, o centro ali era aquele número que todo mundo queria. Então pegou a ficha, aqueles 30, 50, não sei quantas pessoas, né? E ele recebia as comunicações, não de todo mundo, mas aquelas mães que recebiam, e era interessante que, mesmo as que não recebiam as comunicações, saíam de lá consoladas, porque obtinham a prova, através de alguém que estava do lado ali, que estava na mesma sala, de que a vida continua. E saía de lá pensando, o meu filho não se comunicou comigo, minha filha não se comunicou comigo, meu esposo não se comunicou comigo, mas eu acredito, através dessas pessoas, que a vida continua. Então, as evocações, elas têm a sua necessidade por parte daqueles que pedem, né? Aí tem a sua utilidade, naturalmente. Tudo bem. Eu acho que ou não teve dúvida, ou não teve pergunta. Então, a gente encerra aqui a nossa reunião, o nosso estudo, e eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, não somente de quem está aqui presente, né, conosco, nesta gravação, assim como aqueles que estão assistindo às gravação, e que Jesus abençoe a todos. Esperamos, na próxima oportunidade, também oferecer esse mesmo recurso, essa mesma gravação, que nós vamos dar continuidade. Muito obrigado.